Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Fred Macedo e antes de começar, esclareço que sigo a doutrina dos Espíritos, sistematizada por Allan Kardec, que é considerada a terceira revelação do Cristo. A promessa dele de que enviaria um Consolador prometido, que nos ensinaria todas as coisas e relembraria o que ele disse e acabou sendo esquecido ou deturpado. Essa doutrina tem como pilares a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e, por fim, a comunicabilidade dos espíritos. Vamos então à mensagem. Já perceberam que às vezes pensamos que nada progredimos? Isso não existe. As experiências pelas quais passamos são sempre positivas do ponto de vista do aprendizado. Mesmo quando erramos, nossa consciência reforça nossas obrigações negativas ou de abstenção e a maneira de corrigir as nossas condutas quando possível. Devemos aproveitar o tempo que ainda temos disponível para reparar nossas ações que causaram prejuízos aos nossos semelhantes. O Mestre disse: vai e te recompõe com seu inimigo enquanto caminhas com ele. Ele quis dizer com isso que aproveitemos essa vida, essa existência, enquanto estamos aqui na Terra convivendo com o nosso semelhante neste planeta. Pois depois que desencarnamos, a chance de reparação pode demorar, eis que não sabemos quanto tempo teremos que esperar por uma nova oportunidade na Terra, que é muito preciosa. Quando na Terra achamos que temos todo o tempo do mundo, mas quando esse tempo termina, quase sempre achamos que não foi o bastante. E muitas vezes acabamos nos revoltando de tão apegados que somos à matéria, às pessoas, aos bens, inclusive aos personagens que representamos nessa vida. A cada existência, nosso papel se modifica qualitativamente. Ora somos pais, filhos, irmãos, maridos, esposas. Essa mudança de paradigma, de ponto de vista, acaba por nos favorecer, considerando que uma prova que nos era tão difícil como pais, por exemplo, pode nos ser mais fácil como filhos. A verdade é que nunca sabemos quando nossas fichas vão cair. Quando entenderemos essa ou aquela situação a ponto de nos modificar as atitudes. Sim, tudo que existe ao nosso redor, as situações, as coisas, as pessoas, só tem uma finalidade: colocar-nos à prova, testar a nossa moral, expor as nossas fraquezas. Sem todo esse meio tão rico, tão detalhado, não haveria progresso. Se nós que ainda praticamos o mal eventualmente
vivêssemos apenas nas cidades espirituais, como nosso lar ou outras, onde tudo é bom e organizado, nosso progresso seria muito pequeno. Por quê? Porque são pelas adversidades, pelas intranquilidades, frutos de nosso plantio, é que colhemos a força e o convencimento necessários para começar a mudar. Assim, os sofrimentos que experimentamos nunca são inúteis, como reforço do que não devemos fazer. O que muitas pessoas ainda não entenderam é que não existe uma lei de sofrimento, uma necessidade de sermos penalizados pelas nossas condutas. Vamos entender? A dor não é inútil, mas pode ser desnecessária a depender de nossas condutas. Tudo que fazemos, para o bem ou para o mal, provoca consequências, as quais nos convidarão à reflexão ainda nesta vida. No entanto, há muitos casos de pessoas que escolhem sofrer por absoluta crendice e ignorância, acreditando que estão resgatando o mal que praticaram com seu próprio sofrimento. Mais um engano. Falemos um pouco das conquistas, do quanto já caminhamos, apenas por termos optado por uma fé raciocinada em contraposição à fé imposta e dogmática. O Espiritismo não é a panaceia para todos os males, o comprimido milagroso que fará cessar nossas dores e sofrimentos. Pois Jesus não nos prometeu o resolvedor prometido, mas o consolador prometido. Isso quer dizer que o Espiritismo não resolve os nossos problemas, mas nos oferece o precioso conhecimento das leis espirituais que nos regem. Conhecendo-as ou não, as quais se subordinam nossa vida material, moral e espiritual. O Espiritismo nos explica por que sofremos e, ao mesmo tempo, nos aponta um roteiro seguro a seguir para melhorarmos nossa condição de vida, seja ela qual for. Devemos entender que a iluminação é um trabalho pessoal, portanto, intransferível e indelegável, dependendo do conhecimento que vamos acumulando e de nossa vontade de mudar. Interessante que só mudamos ou quando muito sofremos, ou quando estudamos e nos conscientizamos, dando uma chance dos argumentos nos convencerem. O tempo de provas físicas da existência do mundo espiritual, dos fenômenos, já passou há pelo menos 150 anos. Hoje a criatura deve se permitir ter fé a partir do que conhece, do que lê e do que sente. Pois para aquele que não acredita, nenhuma prova será suficiente. Muitas pessoas
são preguiçosas e apegadas às suas próprias convicções. Preferem ideias mais simplistas de salvação ou de condenação, porque não estão preparadas para assumir a responsabilidade de seus atos. Não querem ter trabalho, não querem ler, nem investigar, nem tampouco raciocinar, acreditando que já passaram do tempo de reformular as suas crenças. A verdade é que dá trabalho mudar, porque ser melhor, orar, vigiar, frequentar um centro espírita com frequência, assiduidade, não maldizer os outros, etc. É muito mais fácil viver como a maioria das pessoas o faz, sem pensar muito, sem questões de autoindagação. Tudo isso dá muito trabalho, porque é um acréscimo a tudo que já fazemos no nosso dia a dia. E não temos tempo, nem paciência, blá blá blá. Uma pena que há infindáveis justificativas para não mudarmos e tão poucas razões que nos abrem os olhos e nos chamam a atenção. Entenderam por que razão ainda precisamos das muletas da dor e do sofrimento? Nossa balança do entendimento ainda pende para o mais fácil, para o menor esforço. Julgamos nossas ações pela conformidade com as dos outros. Se os outros são maus e nós não tão bons, isso nos felicita, fazendo-nos acreditar que estamos fazendo o suficiente e que somos superiores, engessando assim nosso progresso. Quem acredita que muito faz, pouca vontade tem de fazer mais. Aí, quando lemos sobre um espírito superior, que já caminhou muito mais do que nós, percebemos a humildade de suas palavras, quando menciona não ter feito tudo o que poderia e que ainda há bastante a redimir. Que pensar de nós, que acabamos de abrir os olhos, que começamos a ter um mínimo de disciplina? Há muito mais a fazer. Agradeçamos a oportunidade, percebendo que já mudamos bastante e que nossa caminhada continua para cima. Um abraço fraternal e um Feliz Natal. Essa mensagem é de 2015. Obrigado. Até a próxima mensagem.